Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 25 de dezembro de 2025, estamos aí quase findando mais um ano. Espero que você tenha, mesmo passando por toda a tribulação, dificuldade, encontrando obstáculos na frente, eu espero que você tenha encontrado a presença de Deus todos os dias na sua vida. Porque Ele não falha, Ele não nos deixa em momento nenhum. Vamos fazer uma oração, porque hoje temos uma palavra a qual Deus vai nos exortar, a qual tal palavra vai trazer para nós uma exortação, porém vai nos ensinar muito, muito mesmo. E eu sei que para um começo de ano vai ser muito bom para todos nós. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu entro na tua gloriosa, poderosa e santa presença, apresentando-me, colocando-me à tua disposição nesse momento, apresentando-me ao Senhor como um vaso desemborcado e cheio de unção nas tuas mãos, como um instrumento a qual o Senhor venha me usar neste momento para transmitir a tua palavra e para ser um canal de transferência de bênção na vida daqueles que irão assistir a esse vídeo. Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha nos trazer respostas, falar aos nossos corações e nos guiar, nos conduzir nos teus caminhos, e que o Senhor venha estar à nossa frente, abrindo os caminhos, endireitando os caminhos e trazendo aquilo que bem lhe aprouver. Amém? A palavra está descrita no livro de Provérbios 28, capítulo 28 e versículos 13, vou ler também o 14. Porém, o nosso embasamento na palavra nesta noite vai ser mais no versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa a deixa e alcança a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Amém? Bom, o que eu fiz aqui, um resumo, né? Uma leitura bem aprofundada, porém essa palavra, se a gente for falar mesmo, se aprofundar muito nela, ela traz muito ensinamento, mas a noite de hoje eu quero trazer como ideia central dessa palavra, desse texto, sobre a prosperidade verdadeira. Ela vem através da confissão das nossas transgressões e do abandono do nosso pecado. Amém? Encobrir as nossas transgressões nos leva ao fracasso. É isso mesmo que você ouviu. Todas as vezes que nós cometemos pecados, todas as vezes que nós encobrimos este pecado, nós não estamos encobrindo ele de nós mesmos ou até mesmo de outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas geralmente nós encobrimos ela primeiramente de Deus. E bem sabemos nós que a palavra nos diz que nada fica encoberto aos olhos de Deus. Então não adianta a gente querer esconder. Mas essa palavra, ela está enraizada na sabedoria prática do dia a dia e da palavra do livro de Provérbios, que nos ensina a viver com uma integridade, com uma certa integridade, com temência e retidão a Deus. O tema da ocultação contrasta com a coragem da verdade diante de Deus e também de toda a sociedade, apontando para uma vida que busca restaurar os relacionamentos com Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E também, até mesmo, restaurando não só o relacionamento, mas a comunicação
com Deus, a aproximação, porque Deus, ele abomina o pecado, porém ele ama o pecador. Então ele vai nos ensinar aqui em Provérbios, trazendo ensinamentos para que nós possamos viver com discernimento e com temor e retidão a Deus. Neste versículo de número 13, eu quero trazer as comparações entre a justiça e a consequência das escolhas morais que incentiva a honestidade diante de Deus e também das pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Este livro, ele nos apresenta conselhos para tomar decisões que revelam a nossa integridade. E nesse contexto, diante do pecado, agir com transparência atrai para nós a misericórdia de Deus. Amém? Então, primeiro ensinamento é que quando a gente se coloca diante de Deus em oração, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa insignificância e a nossa carne pecaminosa, Deus, ele nos alcança com a sua graça e com a sua misericórdia. A consequência de nós termos esta coragem e esta integridade diante de Deus alcança não só a misericórdia, mas também a remissão desses pecados a qual cometemos e a prosperidade. Essa prosperidade que eu venho falar hoje não é uma prosperidade financeira, tá? Ela é uma prosperidade no nosso dia a dia em relação à nossa vida, no trabalho, a nossa vida com os nossos filhos, dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Tudo isso, quando nós reconhecemos os nossos pecados, admitimos ele e entregamos a Deus, Deus nos alcança com a misericórdia e com a graça para que nós não possamos adquirir para as nossas vidas maldições. As maldições, existem vários tipos de maldições. As hereditárias, as palavras malditas e enviadas para as nossas vidas. Mas a maldição a qual eu quero te dizer nesta noite é a maldição de cada vez mais. Quanto mais nós escondemos os nossos pecados, nós nos fechamos, nós permitimos assim o inimigo das nossas almas fechar a gente, encarcerar, prender, reter, enfim. Eu quero estar lendo com vocês aqui no livro de 1 João, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Eu separei para nós como um contexto que venha complementar esta palavra, o seguinte. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha só para você ver quantas bênçãos nós alcançamos quando nós, ao orarmos, admitimos a Deus os pecados que nós cometemos diariamente. A nossa carne, ela, infelizmente, ela pende, a atrair para nós pecados. Porque a nossa carne, ela já veio concebida pelo pecado lá atrás. Só que quanto mais a gente peca, quanto mais a gente dá essa liberdade para nossa carne atrair para as nossas vidas tamanho pecado, mais a gente vai retroceder. Nós vamos estar retroagindo em todos os ensinamentos e na palavra que Deus dispensa sobre as nossas vidas, errei a palavra,
sobre as nossas vidas para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ser como dizer assim, abençoados, mas também prósperos. Desculpa aí, mas é que a palavra deu uma fugida, né? A prosperidade e as bênçãos divinas, elas só nos alcançam quando nós somos dignos de alcançá-las. E para sermos dignos, nós precisamos não somente orar e entregar a Deus e pedir que Ele venha nos remir desses pecados, mas nós devemos também vigiar, orar e pedir a Deus para que Ele nos ajude a não cometer mais esse pecado. Por quê? A palavra de Deus fala que nós estamos propensos a isso por conta da nossa carne. Mas se nós jejuamos, se nós consagramos a Deus, se nós buscamos a presença de Deus através da palavra, através de pregações, através de orações, nós temos como nos desfazer, nos desvencilhar desse tipo de pecado. Também no livro de Salmos 32 e versículo de número 5, há uma descrição da alegria do perdão quando nós alcançamos a misericórdia de Deus. E eu vou ler aqui com vocês. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha só, para você ver como nós podemos alcançar a graça de Deus, como nós podemos alcançar a misericórdia. Mas eu quero dizer aqui para vocês, eu estou procurando aqui no livro de João, o capítulo de número 8, a partir do versículo 1 até o 11. Eu quero ler com vocês mais esta passagem, para que nós possamos meditar muito bem e alcançar de Deus esta misericórdia, esta graça. Mas também quero findar esta pregação com uma importante dica para mim e para você. A palavra que João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, ela nos traz a meditação sobre a mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha só, eles queriam ouvir de Deus, de Jesus Cristo, perdão, o que ele achava daquela lei que Deus entregou a Moisés lá atrás. Vamos continuar aqui. Isto diziam eles, tentando-o, olha só, tentando Jesus, para que tivessem de que o acusar. Eles queriam, isso aqui era uma cilada. Eles queriam mesmo entender e saber se Jesus era mesmo o Messias, o enviado de Deus. Então, é uma tentação que o homem tentou acusar, apontar o dedo para Jesus. E não só para o pecado daquela mulher. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado algum, seja o primeiro que atire a pedra contra ela.
E tornando a inclinar-se, escrevia em terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, antes de eu finalizar aqui os 2 últimos versículos e trazer a dica que eu tenho para que nós possamos entrar o ano abençoados e prósperos diante de Deus, eu quero primeiramente falar aqui, que não só os escribas e os fariseus, mas todos que estavam ali em redor daquela mulher, queriam acusá-la, queriam apedrejá-la até a morte, por conta da lei que Moisés recebeu de Deus lá atrás. Mas, quem sabe, se ali naquela roda, aqui diz a palavra que ela foi feita ela foi pega em próprio ato, né? Adulterando. Vamos dizer que esse adultério seja da carne, entre homem e mulher. Vamos ver se algum daqueles ali que estavam querendo fazer tal acusação tanto a Jesus Cristo, tentando ele, como a esta mulher, se ali não havia alguém que junto com esta mulher havia adulterado. Homens casados, né? E esses próprios escribas e fariseus, que sabemos nós que eles não andavam corretamente diante de Deus. Enfim, olha para você ver a crueldade da humanidade, mas também nós vamos ver nesse texto o exemplo que Deus nos dá de reconhecer as nossas transgressões e também ter sinceridade em nossos corações e não sermos invasivos. Devemos reconhecer que confessando e arrependendo desse pecado, Jesus é amor. Ele é justiça, mas ele é amor. Ele vai compreender, como ele compreendeu com esta mulher, que nós estamos como diz uma palavra eu quero uma palavra bem forte, mas nós vamos estar nos humilhando perante Deus, né? Tal humilhação para alcançar a graça e a misericórdia do Pai. E aí diz o versículo 10, que endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Aqui vai ficar a nossa dica de hoje. Nem eu também te condeno, disse Jesus para aquela mulher. Vai-te e não peques mais. Ah, mas aí você vai falar, mas... Ô, irmã Érica, como que a gente não peca mais? Se a nossa carne é pecaminosa e se todos os dias nós cometemos pecados. Aqui foi bem claro que era o pecado do adultério que estava separando esta mulher da comunhão com Deus e de ser uma mulher próspera. Então, o que eu venho falar para você? Cometemos sim erros e pecados todos os dias, diariamente. Somos falhos, somos pecadores. Porém, existem pecados que nós temos que tentar vigiar para não pecar jamais, para não permanecer naquele erro. Porque errar uma vez é humano, mas você permanecer nesse erro, nesse pecado, já está ultrapassando até a lei que Jesus falou aqui, ó. Então, quero dizer para você que devemos buscar continuamente abandonar ativamente o pecado. Como exemplo deste livro, dessa história, dessa mulher que eu li para você, essa história nos revelou o significado contrastante da bondade de Cristo e da perversidade humana. Então, que nós venhamos não mais dar ouvidos, né, para certos tipos de comportamento, para certas pessoas, e que nós venhamos viver com Deus
que nós venhamos caminhar com Deus cada vez mais, buscando a nossa santificação, a nossa purificação, tentando, com a ajuda de Deus, não cometer mais os pecados, a qual vem separar a gente da comunhão com Deus. É essa a dica que eu queria trazer esta noite, através dessa palavra, não só para você, mas para mim primeiramente, que fui o canal a qual Deus usou para trazer esta bênção. Então, primeiramente falou comigo para depois falar com vocês. Quero agora, em forma de agradecimento, fazer uma breve oração com vocês e encerrar assim esse vídeo de hoje. Amado Deus, mais uma vez eu entro na tua presença, agradecendo porque a tua palavra, ela nos liberta. A tua palavra nos traz a remissão dos nossos erros, dos nossos pecados. Ela nos ajuda a reconhecer que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos diariamente buscarmos a tua face em oração, assim confessando os nossos pecados, nos humilhando diante de ti e pedindo que o Senhor venha nos ajudar a nos fortalecer e a nos dar o discernimento e a sabedoria para que nós não venhamos pecar mais a cada dia, para que nós possamos sermos prósperos. Agradeço a ti, ó Deus, em nome de Jesus, porque sei que essa bênção, essa vitória é garantida a partir do momento em que nós colocarmos em prática tudo que foi falado aqui nesta noite. Gratidão a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bom, essa foi a palavra. Espero que você se sinta abençoado, agraciado com a presença de Deus. E até um próximo vídeo.